Então, Evolução em Dois Mundos, capítulo 18, Sexo e Corpo Espiritual, parte 1. No nosso último encontro, nós íamos falando de mediunidade e corpo espiritual, mas, mais precisamente, na segunda parte, né? Lá nos subtítulos finais. E nós falamos, nesses subtítulos, da formação da mitologia, né? Que formação da mitologia é essa? Só para a gente recapitular. Formação da mitologia, onde o homem, ao entender e ao saber que poderia se desprender do corpo físico, que poderia ir ali nos campos, que poderia ter contato com o mundo espiritual, quando ele volta consciente, ele começa, então, de uma certa forma, a introduzir o medo. Olha, muito cuidado com isso. Olha, muito cuidado, isso não pode fazer. Olha, eu sonhei com tal coisa, e era um desdobramento, né? Então, olha, existe essa parte trevosa. Olha, vou fazer o mal dessa forma, vou trabalhar com o lado mais sombrio dessa forma, né? E daí, então, com isso, trazendo um pouco mais à tona a questão da magia negra, que nada mais é que trabalhar com o lado oculto, com o lado sombrio do mundo espiritual, né? E aí a gente viu que a partir desse ponto é que foi jogando esses véus aí em cima do espiritismo, simplesmente porque a gente lida com o espírito, simplesmente a gente lida com o fato de que a vida continua. E da mesma forma que a vida continua, a gente tem a oportunidade de reencarnar, de voltar para poder fazer melhor, para poder ter o nosso crescimento, afastando qualquer ligação entre magia negra e espiritismo. O espiritismo, a doutrina espírita, né? Lá, quando a gente fala da função da doutrina espírita, ela veio falar para a gente, né? Que essa mediunidade, ela veio para dar um caráter ético e moral, ou seja, para nos ajudar no nosso progresso. Então, hoje, a gente encerrou esse assunto de questão de mediunidade e corpo espiritual. Hoje, André Luiz começa para a gente falando de sexo e corpo espiritual. Quando a gente conversar sobre a questão de sexo e corpo espiritual, nós precisamos deixar a nossa mente aberta para não remeter no sentido de relações sexuais por si só, relações sexuais por prazer, ao qual o homem hoje faz muito uso, né? Nós não estamos falando disso. Nós vamos conversar aqui da questão do sexo, do corpo espiritual, de onde vem o surgimento de tudo, mas nós vamos conversar mais em qual intuito? No intuito principal, que é o da reprodução, de perpetuação de espécie, de oportunidade para outros seres, né, a crescer. Seres esses que não só no estado hominal, mas desde a mônada até o estado hominal, né? Existem outros estados? Existem, mas nós não vamos entrar nessa questão agora, né? Os nossos mentores, outras pessoas que estão mais evoluídas, estão em outros estados, né? Tem ali a estrutura, muitas vezes nos mostra humana, mas tem muitos outros muito mais evoluídos. Nós vamos parar em nós, porque é o que nos interessa no momento. André Luiz, nesse primeiro tópico aqui, ele vai fazer uma análise histórica para a gente, né? Falando de quê? Desde lá da mônada até, né, hoje onde nós estamos, mas vai detalhar para a gente as formas, né, de a evolução aí das formas de reprodução. Ele começa falando para a gente do hermafroditismo e unissexualidade. Então, a gente entende, e a ciência nos explicou muito bem, a questão do hermafrodita, né? Então, o que é o hermafrodita? Aquele indivíduo de uma determinada espécie que possui os dois sexos. Unissexualidade, o nome também já é sugestivo para a gente, já nos explica, né? Até mesmo pela etimologia da palavra, unissexualidade, um sexo assim, como nós, como a nossa espécie humana.
E ele começa assim: examinando o instinto sexual em sua complexidade nas linhas multiformes da vida, convém lembrar que por milênios e milênios o princípio inteligente se demorou no hermafroditismo das plantas, como, por exemplo, nas fanerógamos. Fanerógamos são plantas que tinham o lado, os dois, vamos dizer assim para a gente entender, né? Tinha os dois sexos, em cujas flores os estames e pistilos articulam, respectivamente, elementos masculinos e femininos, né? Então, André Luiz já reverteu para nós quando a gente fala dois sexos, colocando a palavra correta, masculino e feminino, né? Então, ele fala daquelas flores, né? Está falando aqui dessas fanerógamos, aquelas flores que reproduzem aí através das flores e através das sementes, né? Então, elas por si só geram as flores, geram as sementes que, se cair na terra, vão germinar e vai surgir aí uma nova, não uma nova espécie, mas a espécie vai se perpetuando, né? Então, André Luiz fala que por um tempo, por milênios e milênios, essa é a definição que ele dá, né? As espécies, o princípio inteligente, para ser mais preciso, e que princípio inteligente é esse que ele fala aqui? Desde a mônada, né? Desde quando nós passamos lá pelo mineral, passamos pelo vegetal, passamos pelo animal e assim a gente vai caminhando. Então, esse princípio inteligente, há muito tempo a reprodução era dessa forma e o que imponderava, né, o que estava ali, o que se sobressaía, o que era corriqueiro, o que era normal, era o hermafroditismo. Nas plantas criptogâmicas, ou seja, nas plantas sem flores, né? Então, nas plantas criptogâmicas celulares e vasculares, ensaiaram longamente a reprodução sexuada na formação de gametos. Aí ele coloca entre aspas, anterozoides e oosfera. Anterozoide é o gameta masculino e oosfera, gameta feminino, que muito se aproximam aos dos animais e cuja fecundação se efetua por meios análogos, né? Por meios aí parecidos aos que observamos nesses últimos seres, dos animais. Depois de muitas metamorfoses, ou seja, depois de muitas transformações, que não cabem num estudo sintético quanto o nosso, caminhou o elemento espiritual, ou seja, caminhou a mônada, na reprodução monogâmica, né? Que é a formação ali de brotos, principalmente, né? Entre as vastas províncias dos protozoários e metazoários, com a divisão e a gemação entre os primeiros, correspondendo à cisão ou estrobilação entre os segundos. Então, ele fala que um bom tempo fica nesse hermafroditismo, depois eles passam por uma forma bem similar, né, uma reprodução sexuada bem similar ao dos animais, né? E ele fala que isso veio ocorrendo e foi sofrendo inúmeras transformações, ora num estado, ora em outro estado, e foi então passando-se o tempo e o desenvolvimento também foi vindo, ou seja, à medida que cada um ia passando por novas experiências, também ia sendo apurado de uma forma seletiva como, né, cada espécie ali que ia se sobressaindo e se desenvolvia, qual a melhor forma e qual o melhor jeito de se reproduzirem. Longo tempo foi gasto na evolução do instinto sexual em vários tipos de animais inferiores, alternando-se-lhe os estágios do hermafroditismo, como os de unissexualidade, para que se lhe aperfeiçoasse as características na direção dos vertebrados. Então, é o que a gente acabou de dizer.
né? Eles foi aí numa seletividade, conforme foi passando o tempo, foi passando os milênios, ora experimentavam de uma forma, ora de outra, novas espécies aí então se desenvolvendo e tendo a necessidade também de se desenvolver as formas de reprodução, né? Se a planta desenvolve, passa para um novo estágio que não de planta, desenvolve-se então uma nova forma de reprodução, visto que tem-se um pouco mais ampliado a mente, né? Não mente no sentido aí que a gente vai falar aqui de humanos e de animais, mas da essência, né? Então, se a planta, se o vegetal evolui, se o animal evolui, se a espécie evolui, gradativamente também as espécies vão selecionando dessa forma e vão desenvolvendo essa forma. E ele vai falar agora do hermafroditismo potencial. E ele começa assim: gradativamente aparecem novos fatores de diferenciação, ou seja, se espécies vão se desenvolvendo e outros que estavam mais atrás vão virando, vão chegando, vão num estado de nova espécie, né? Porque nós não éramos mônadas, não foi passando por cada estágio. Então, se um que está lá atrás vem para essa espécie, aquela que chega primeiro naquela espécie já determina dentro dessa seletividade a forma em que vai ser a reprodução, né? Então, nós no estado hominal, essa reprodução já está predestinada. A gente já sabe como que funciona essa reprodução. Aqueles que vierem chegar e alcançar o nosso estado vai se adequar, né? Vai se adequar a essa forma, apesar que, né, os animais também utilizam a mesma forma que a gente. A gente é que utiliza com, às vezes, um plus a mais do que o animal. Porque o animal ele só utiliza essa questão da sexualidade para a reprodução, sem tanta maldade quanto a gente, na forma humana, aprendeu a ter e a desenvolver, né? Não existe animal que abusa da espécie, né? Não existe animal que está ali praticando um sexo por prazer. Não existe essas coisas que foram sendo desenvolvidas e surgidas aqui em nós enquanto humanos. Então, gradativamente, aparecem novos fatores de diferenciação, guardando-se, no entanto, os distintivos essenciais, como podemos identificar ainda agora, no sapo macho adulto, um hermafrodita potencial, apesar dos sinais masculinos com que se apresenta, sabendo-se que carrega na região do seu testículo positivamente acrescido um ovário elementar aderente, o conhecido corpo de Bide. Então, ele está falando o seguinte, e ele começa aqui nesse tópico a falar para a gente dos hormônios, né? Dos nossos hormônios, das nossas glândulas hormonais, né? Que está aí presente em todos nós, né? Lá no hipotálamo, no hipófise, na hipófise, no sistema endócrino, né? Porque esses nossos hormônios, o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual, esses nossos hormônios, ele vem do sistema endócrino, né? Então, ele fala o seguinte, que a gente, ele está dizendo aqui do sexo, do sapo, que apesar da gente ter a nossa espécie sexo masculino e sexo feminino, os hormônios podem interagir entre si. A gente já sabe que nós temos no corpo feminino progesterona e testosterona, né? Mas a gente sabe que o hormônio masculino no nosso corpo feminino ele é bem menor. E no homem, ao contrário, né? O hormônio feminino ele é bem menor, mas existente em ambos os corpos. Mas o que ele fala aqui, e vai discorrer para a gente aqui ao longo desse capítulo, é o seguinte: embora tenha uma dosagem em cada um, ainda assim a gente pode encontrar num corpo masculino, né?
mais progesterona, que é um hormônio inerente ao sexo feminino. Então, existem homens que têm mais progesterona do que testosterona? Existe. E a gente sabe disso quando a gente encontra, às vezes, um homem que tem menos pelo, um homem que tem uma fala mais fina, né? Aquele que tem o hormônio masculino numa proporção maior, a voz, às vezes, vai ser mais grossa, vai ter mais pelo, vai ter mais conduta, né? Referente aí ao sexo masculino, né? E na mulher também a mesma coisa. Existem mulheres que, pelos hormônios que são existentes no corpo, o hormônio mais masculino um pouco mais elevado do que o feminino, a mulher vai ter mais pelo, a fala vai ser mais grossa, às vezes a conduta em si, né, vai pendendo aí mais para uma conduta masculina, né? Então, o que ele vai começar a falar para a gente é isso. E quando isso acontece, sofre-se, então, determinadas. Como é que eu vou explicar para vocês? Alterações. Sofrem determinadas alterações. E ele continua dessa forma: olha, se extirparmos, ou seja, se a gente tirar o testículo, o ovário atrofiado começa a funcionar por atuação da hipófise, conforme experimentos comprovados, convertendo-se num ovário adulto. Então, ele está falando lá do sapo, né? Que apesar dele ser masculino, né? Está tipificado ali no masculino, ele tem esse ovário nele, né? Esse ovário aderente dele, que é conhecido como corpo de Bidder. Então, está ali, de uma certa forma, escondido ali no seu testículo. Se ele tira, né, esse testículo, esse ovário atrofiado, de uma certa forma, ele começa o quê? A funcionar. E ele funciona por quê? Pelo comando, atuação dessa hipófise, né? Começa a gerar, hipófise é o quê? É glândula que produz hormônio também, né? Então, essa hipófise, ela começa, então, a gerar, a produzir um pouco mais de hormônio feminino. Ocorrência inversa é verificável em 5 a 10% das galinhas adultas, isto é, nos indivíduos psiquicamente dispostos, das quais, se retirarmos o ovário esquerdo, também consideravelmente desenvolvido, o ovário direito rudimentar transubstancia-se num testículo que se vitaliza e cresce na sua parte medular, até então inibida pelos estrogênios do ovário esquerdo. Nesse momento, aumenta-lhes a crista, cantam-se tipicamente à maneira do galo e adotam-lhe a conduta sexual masculina. Então, ele fala da mesma forma, né? Que apesar de nós estarmos em corpos definidos, ou seja, homem e mulher, né? Os hormônios podem se fazer presente em ambos os sexos. E quando um aumenta demais ou se perde uma determinada característica, novas características nos são reformuladas. E ele dá o exemplo aqui da galinha, que se ela perde um ovário, né? Deixa eu ver qual ovário que ele fala. Se ele perde o ovário esquerdo, né? Um ovário consideravelmente desenvolvido, o que que acontece? O direito, ele continua lá de uma forma rudimentar, né? Mas ele consubstancia-se num testículo, ou seja, testículo que é característico de uma estrutura masculina, né? Só que esses hormônios começam aí de uma certa forma a fermentar, que essa galinha lá no exemplo que ele deu, né, perde a função um pouco, né, do feminino, cresce-se a crista e começa muitas das vezes a ter comportamentos como se fossem de origem masculina, né? Ele usa até aqui o exemplo do cantar do galo. Então, ela já começa, ela sai um pouco do cacarejo para começar a ter comportamentos aí masculinos.
Registramos esses fatos para demonstrar que entre todos os vertebrados, e muito particularmente no homem, herdeiro das mais complicadas experiências psíquicas nos domínios da reencarnação, apenas os caracteres morfológicos dos implementos sexuais estão submetidos aos princípios da genética. Isto porque não é só a figuração das glândulas sexuais que se mostra bipotencial até certo ponto, pois todo o cosmo orgânico é suscetível de reagir aos hormônios do mesmo sexo ou do sexo contrário, segundo as disposições psíquicas da personalidade. Então, ele está falando o seguinte: da mesma forma que esses hormônios, quando mais hormônio masculino ou feminino, né, em ambos os sexos, ou seja, no masculino mais hormônio feminino e no feminino mais hormônio masculino, existem consequências. E se existem consequências lá nos animais, existem consequências também em nós, enquanto humanos. Né? Então, por isso que a gente, às vezes, vai ver determinadas características de uma pessoa que está numa estrutura no sexo feminino, mas existe ali características que você bate o olho e, às vezes, aquelas características são características masculinas, né? E ele está falando o seguinte: esse hormônio, quando ele ali, o hormônio é masculino, de uma certa forma, ele é produzido, injetado ou instigado de uma certa forma, né? O hormônio masculino no corpo feminino, esse corpo vai sofrer bruscas alterações, né? E a gente sabe, né? A gente sabe muito bem as alterações que tem. Né? E a gente sabe, pode dar exemplo, até mesmo dessas pessoas, às vezes, que faz academia, né? Principalmente mulher, e começa a tomar muita testosterona ou aí, né, os hormônios aí da masculinidade para mudar a estrutura do corpo. E a André está dizendo, olha, esses hormônios reagem, né? Independente, não é só do homem ou só da mulher, é a quantidade ali, é o equilíbrio. Então, se aquele que é superior em um for inserido no outro, vai sofrer alterações, e essas alterações são as consequências. E ele vai dizer agora da ação dos hormônios. E ele começa assim: atingindo inequívoco progresso em seus estímulos, o corpo espiritual, desde a protoforma, né? Desde lá a mônada primitiva, psicossômica nos animais superiores até o homem, conforme a posição da mente a que serve, determina mais ampla riqueza hormonal. Então, o que ele está dizendo para nós? O perispírito evolui, que marcar. O perispírito evolui, e essa medida que o perispírito, que o nosso espírito evolui, a nossa produção hormonal também ela enriquece. E se ela enriquece, ela também cresce. Então, o que vem trazendo para nós? Ele falando aqui, a posição da mente. Olha, mais uma vez a nossa mente, a importância da nossa mente, mente regendo o corpo físico. Isso já era sabido, né? Que nós estamos, enquanto encarnados, num corpo físico temporário, nós estamos aqui ajustados nesse corpo físico, e esse corpo físico, ele tem a conduta, tem o caráter, tem os afazeres que vêm do espírito. Porque se o espírito é desligado do nosso corpo físico, o que é que vai acontecer? Esse corpo físico morre, volta para a origem e a gente continua o nosso desenvolvimento. As glândulas sexuais que então mobiliza são mais complexas, exercem a própria ação pelos hormônios que segregam, produzem, né? Arrojando-os no sangue, hormônios esses femininos ou masculinos, que possuem por modelo da constituição química em que se expressam o núcleo ciclopentano peridrofenantreno, misericórdia, né? Filiando-se ao grupo
dos esteróis. Então, olha o que ele está dizendo para a gente. Os hormônios, as glândulas, né, exercem essas ações pelos hormônios, né, sejam eles masculinos ou femininos, mas eles vão se expressar, eles vão estar em nós, estar ali, né, no nosso sangue, de acordo com a nossa formação, muitas vezes da forma, né, que a gente se expressa de acordo com a formação da nossa mente. Os hormônios estrogênicos oriundos do ovário mantêm os caracteres femininos secundários e os androgênicos segregados pelo testículos sustentam os caracteres masculinos da mesma ordem. Então, ele diz aqui, né? Hormônios estrogênicos, oriundos do ovário, são femininos, e os androgênicos, são aí dos testículos, que dá e que sustenta as características masculinas. Eles produzem ações estimulantes e inibitórias, todavia, como atendem necessariamente a impulsos e determinação da mente por intermédio do corpo espiritual, incentiva o desenvolvimento ou a maneira de proceder da espécie, mas não os origina, né? Então, ou seja, está envolvido ali no desenvolvimento e não na sua origem. Então, o que ele está dizendo para nós? Olha, se os hormônios, né? Como ele fala aqui, se os hormônios estão submetidos ao controle da mente, esses hormônios, através desse controle da mente, ele vai inibir ou ele vai estimular aquela espécie. Por isso, nenhum deles possui ação monopolizadora no mundo orgânico. Não obstante, patentearam essa ou aquela influência de modo mais amplo. Ainda em razão do mesmo princípio que lhes vige na formação, pelo qual obedece às vibrações incessantes do campo mental, os hormônios não se armazenam, transformam-se rapidamente ou sofrem apressada expulsão nos movimentos excretórios. Então, os hormônios são gerados por essas glândulas, né, principalmente do sistema endócrino, é gerado em nós esses hormônios vai procurar, né, ser eficaz onde necessita, mas eles são excretados, eles ali não permanecem, né? Por isso que a gente às vezes não tem aquela questão da mulher, né, que tem que fazer a reposição hormonal lá na menopausa, né? Porque esses hormônios vão indo embora e às vezes a nossa capacidade já não é tamanho, o nosso corpo, né? Já não tem a capacidade de produzir os hormônios que precisa reproduzir, né? Então a gente precisa repor, né? Então o que ele fala, os hormônios eles são gerados, mas eles não são armazenados. Então eles são gerados, transforma-se rapidamente, vai para onde precisa, né? Então ou após ser criado e cumprida a sua missão, aqueles ali, outros, vão ser excretados, ou seja, vão ser jogados fora do nosso corpo físico. Como é jogado fora do nosso corpo físico? Principalmente pela urina, né? Por isso, essas pessoas que tomam anabolizante, a necessidade de estar sempre aplicando, né? Porque ele vai ali, cumpre aquela função, é como se fosse um medicamento. Entra, cumpre a função e daí, então, vai-se embora. Então, a gente começa tirando os primeiros aprendizados, colocando na nossa mente o seguinte: os hormônios femininos e masculinos são, de uma certa forma, determinados para a sua estrutura. Forma masculina, forma feminina. Se a forma masculina preponderar na forma feminina, vai sofrer consequência e vice-versa. Essa consequência são o quê? Alterações no corpo, né? E nós aprendemos que o nosso sistema endócrino é que vai gerar esses hormônios, mas que o que acontece, né?
com esses hormônios? Eles são submetidos ao controle de nossa mente. Então, nós, ao longo de todas essas oportunidades que nós tivemos e viemos nos desenvolvendo desde a mônada, a gente foi também desenvolvendo esses mecanismos em nós, esse mecanismo no corpo físico e no corpo espiritual. Então, o nosso corpo material é como se fosse uma máquina. E o nosso corpo espiritual é como se fosse o homem operando uma máquina. Para ficar mais exato, nós temos uma máquina de lavar roupa, não temos? Todos nós temos uma máquina de lavar roupa em casa. Então, o que que acontece? O corpo físico é essa máquina, mas ela precisa do comando que somos nós, de um ser pensante, para fazê-la funcionar. Esse ser pensante é o nosso corpo espiritual. Se a máquina estraga, a máquina, então, para a gente, morre, né? E como que a gente vai fazer para ter oportunidade de exercer aquela função novamente daquela máquina? Comprando outra máquina, adquirindo outra máquina. Nós, se a nossa máquina, que é o nosso corpo físico, morre, a oportunidade vai nos ser dada com uma nova reencarnação, a oportunidade de continuar nos desenvolvendo, continuar fazendo, então, a nossa função, a nossa missão, que é crescer, de ter aí uma ética e uma moral um pouco mais elevada, que vai nos levar aí ao progresso. Entendendo-se os recursos da reprodução como engrenagens e mecanismos de que o espírito em evolução se vale para a criação das formas físicas, sem que os homens lhe comprovem de modo absoluto as qualidades mais íntimas, é fácil reconhecer que as glândulas sexuais e seus hormônios exibem efeitos relativamente específicos. Inegavelmente, o ovário e os hormônios femininos se responsabilizam pelos distintivos sexuais femininos, mas podem desenvolver alguns deles no macho, prevalecendo as mesmas diretrizes para os testículos e os hormônios que lhes correspondem. Então, quando ele fala aqui que, inegavelmente, o ovário é feminino, né? Mas ele pode sofrer alterações e pode desenvolver-se no macho, ele nos remete novamente àquele exemplo que ele deu lá atrás também da galinha, né? Então, às vezes, quando uma coisa nos é tirada do nosso corpo físico, acaba gerando o quê? Gerando uma nova forma, né? Tendo aí uma consequência, ou tirada ou inserida, né? Então, tem muitas pessoas hoje em dia que querem mudar a sua forma, né? Eu tenho uma estrutura masculina, eu quero uma estrutura mais feminina. Então, começa a tomar hormônio feminino para modificar aquela forma, né? E assim, vice-versa. Deixa eu ver onde eu parei. Esses são os efeitos heterossexuais ou bissexuais das glândulas ou dos hormônios. Então, toda vez que a gente ouvir falar em hormônio, nós temos que lembrar que esses hormônios sofrem alterações se colocados em maior número em cada sexo, né? Ou seja, se eu sou masculino, introduzo hormônio feminino, eu vou mudar o homem, o sexo masculino. Se fizer ao contrário, também vai ter aí modificação. E que esses estímulos vêm da nossa mente, da nossa mente esses estímulos vêm do nosso corpo espiritual. No próximo item, próximo título, ele começa a falar da origem do instinto sexual. E ele fala assim: todas as nossas referências a semelhantes peças do trabalho biológico nos reinos da natureza objetivam simplesmente demonstrar que, além da trama de recursos somáticos, a alma guarda a sua individualidade sexual intrínseca, a definir-se na feminilidade ou na masculinidade. Olha o que ele está dizendo para a gente.
que a alma, em suas experiências, que experiências são essas? Nas reencarnações. Eu vou morrer, vou renascer, vou reencarnar quantas vezes foram necessárias. E nessas experiências, a gente sabe que a gente guarda, né, nessas oportunidades, a gente guarda as nossas experiências. Nós vamos embora levando nossas experiências, e quando retornar, nós vamos retornar com as nossas experiências um pouco mais aprimoradas, porque nós também vamos evoluir do outro lado. Então, ele está falando o seguinte: olha, quando a gente retorna, né, a gente vem trazendo essa individualidade sexual dentro de nós, intrínseca, né? Dentro de nós. E ela vai definir, né? Define muitas das vezes na feminilidade ou na masculinidade, conforme os característicos acentuadamente passivos ou claramente ativos que eles sejam próprios. Muitos de vocês devem estar se perguntando aí. Então, pode ser que as pessoas que se a gente vem trazendo em nós a masculinidade ou a feminilidade, nós podemos falar que muitos dos homossexuais, às vezes, vêm trazendo isso nele, mas quando chega aqui encontra um fator genético e às vezes não se adapta a ele, provavelmente, perfeitamente possível disso acontecer. Né? Então, por que que isso às vezes acontece? Olhando agora, né, tendo esse olhar aí da homossexualidade ou das pessoas que não se identificam, né? Hoje são tantas formas aí que tem pessoas que não se identificam nem no masculino e nem no feminino, né? Então, quando a gente vem de muitas oportunidades, quando a gente vem passa muito tempo em numa determinada estrutura, ou seja, se eu reencarno muitas vezes numa estrutura feminina, quando é necessário eu vir para uma estrutura masculina, eu estranho. E vem trazendo todo esse conjunto hormonal e tentando acentuá-lo ali de uma certa forma no corpo masculino. Isso não é discussão para agora, mas é só, né, acendendo aí de uma certa forma para que isso aí, quando eu fui lendo, né, a gente vai ligando um ponto a outro. Nós já conversamos sobre homossexualidade numa outra oportunidade, mas tem essa possibilidade? Tem sim, perfeitamente. A gente sabe que o espírito não tem sexo, né? O espírito vem para uma estrutura ao qual aquilo que ele precisa reparar, aprender ou ensinar, mais for mais confortável, for lhe trazer aí mais benefícios, né? Muitos escolhem, sabe da sua condição, olha, inúmeras encarnações indo como mulher. Não, mas eu preciso desse corpo masculino, eu preciso dessa experiência masculina e eu vou dar conta. Só que quando chega aqui, muitas das vezes não dá, né? Porque quando a gente está fazendo o projeto e olhando de fora, é uma coisa. Quando a gente está vivenciando na carne, é outra completamente diferente, né? Então, pode acontecer de ter essas modificações, essas alterações. A sede real do sexo não se acha dessa maneira no veículo físico, mas sim na entidade espiritual, no espírito, em sua estrutura complexa. Então, ou seja, a sede onde nasceu tudo isso dessa questão da sexualidade, da reprodução, de querer, de uma certa forma, reproduzir para que a espécie possa continuar se propagando, essa sede, né, esse início, ela não foi em nós humanos, né? Ela não é do veículo físico, do veículo da matéria desse corpo físico. Ela vem desde lá de trás, desde a mônada, né? Desde quando foi surgindo, né, os cruzamentos e foi acontecendo, ora sexuada, ora assexuada, ora no hermafroditismo, ora na unissexualidade. Então, isso não é de agora, isso não vem de nós, a gente já está vindo desenvolvendo isso aí há um longo tempo, né? É o instinto sexual, por isso mesmo,
traduzindo amor em expansão no tempo. Vem das profundezas para nós ainda inabordáveis da vida, quando agrupamentos de mônadas celestes se reuniram magneticamente umas às outras para a obra multimilenária da evolução, ao modo de núcleos e elétrons na tessitura dos átomos ou dos sóis e dos mundos nos sistemas macrocósmicos da imensidade. Né? Então, essa questão sexual, ela vem desde a manifestação das atrações. Né? Então, essas atrações de semelhantes se agruparem, da necessidade de que a gente bate o olho, escolhe às vezes com quem você quer ter um filho, embora às vezes lá na frente cada um vai seguir o seu caminho, né? Então, essas manifestações aí de atrações, isso é desde lá da mônada, né? Mas conforme a gente foi aprimorando, foi nos desenvolvendo, foi também enriquecendo e foi modificando, tendo um olhar diferenciado, apesar que o objetivo do sexo é a reprodução, mas hoje nós, né, está bem mais adiantada, uma forma muito mais aflorada, aflorada às vezes para o negativo, que a gente sabe que existe, né, mas também aflorado por um modo talvez positivo, mas bem diferente dos animais. Por ele, as criaturas transitam de caminho a caminho nos domínios da experimentação multifária, né, multiforme, de várias formas, adquirindo as qualidades de que se necessitam. Com ele, vestem-se da forma física em condições anômalas, atendendo às sentenças regeneradoras na lei de causa e efeito, ou cumprindo instruções especiais com fins de trabalho justo. E aqui ele vem dizendo para a gente, né, ainda que nas entrelinhas, que sexo não tem espírito. Ora nós estamos de uma forma, ora nós estamos em outra. Ora nós estamos em um corpo atendendo uma sentença, ou seja, necessidade de reparação. Então, eu preciso estar naquele corpo. Se nenhuma reencarnação eu fiz um homem sofrer demais, eu exagerei no que eu não poderia ter exagerado, eu o prejudiquei de uma certa forma, na próxima eu vou no corpo masculino para poder experimentar, passar pela mesma prova, né? Lembra? A gente precisa, quando a gente comete um ato negativo, a gente precisa arrepender, a gente precisa reparar e a gente precisa expiar, né? O expiar é passar na carne. Então, quando ele fala aqui que cada hora nós estamos em um estado, às vezes atendendo às sentenças, nós estamos aqui reparando o que a gente precisa ser reparado, débito que nós mesmos atraímos para nós em algum ponto da nossa evolução. Ou cumprindo instruções especiais com fins de trabalho justo, né? Escolhendo por si só onde você quer experimentar, onde o trabalho para você vai te trazer mais oportunidade. O sexo é, portanto, mental em seus impulsos e manifestações transcendendo quaisquer impositivos da forma em que se exprime. Não obstante reconhecermos que a maioria das consciências encarnadas permanecem seguramente ajustadas à sinergia mente-corpo, em marcha para a mais vasta complexidade de conhecimento e emoção. Então, nós estamos aqui, nós temos essa nossa forma, né, que a gente também já evoluiu bastante na questão da nossa reprodução, né, que nós possamos fazer isso como responsabilidade, né? Porque a responsabilidade ela é necessária, ainda que a gente sabe que determinadas coisas a gente precisa de passar, mas a responsabilidade aqui nunca é demais. E ele fala o seguinte, que nós estamos aqui, a gente permanece, né? Os encarnados permanecem seguros e ajustados, e que a gente precisa sempre lembrar que nós somos mente e corpo. A maioria, tudo que está em nós, né, vem do nosso corpo espiritual. Então, a gente encerra por aqui. Na próxima, nós continuamos
a parte 2. Alguma dúvida, gente? Deu para ir, né? Nossa Senhora! Mas vocês não sabem o quanto eu caminhei para chegar nessa conclusão, viu? Precisei até falar de André Luiz. Até falar com o André Luiz hoje eu precisei falar. Que bom que a Edileuza tá boa. Edileuza, eu vi aí semana passada sensação de 60 graus. Misericórdia, né? Eu acho que não tinha outra palavra para a gente falar do que misericórdia, né? Eu acho que eu nem aguentaria. Cris, nenhuma dúvida. Ana Paula, nenhuma dúvida. É complexo, né, gente? Não vamos deixar de falar que é complexo, mas eu acho que deu para entender. Vocês deu para entender essa questão de corpo e mente, essa questão de quando tudo começa, essa questão de um hormônio aí, né? Se um corpo feminino tem mais um determinado hormônio do que o outro, se você injeta mais do outro, você vai sofrer alterações. E a gente tem que pensar que essas alterações, esse sistema endócrino, né? Que essas glândulas aí que produzem esses hormônios, tudo também vem da nossa mente, do nosso corpo espiritual, né? E a questão sexual também, né? Tudo em nós, eu acho que a ideia principal que André Luiz podia trazer, a gente, que dá para a gente absorver, é que tudo em nós, tudo no nosso corpo físico, todo esse funcionamento perfeito, essa máquina perfeita, para que ela possa funcionar, é necessário um corpo ali, além dessa massa de carne que está ali pensando e que está ali colocando-o para funcionar. E esse corpo é o nosso corpo espiritual, somos nós em espírito. Nós estamos na carne, mas nós somos espíritos. É. E esse nosso aparelho reprodutor vem de longe, né, Solange? Porque nós também a gente está vindo de longe, né? A gente está vindo aí de transformações de milênios e milênios de desenvolvimento, né? E a gente ainda hoje a gente encontra seres que estão ainda no hermafroditismo, né? A gente encontra animais que são hermafroditas, né? Creio, acho que o canguru, né? É hermafrodita, tem outras espécies aí que eu não sei denominar, mas existem, né? Ainda a reprodução sexuada, que no nosso caso, existe a assexuada, por quê? Porque cada um está num ponto de desenvolvimento, cada um está passando por determinadas experiências que, às vezes, lá no estado em que se encontram, necessitam passar para que possam apurar também como nós, né? Porque nós já estamos num nível mais avançado, que a gente não precisa mais se apurar e nem precisa mais contestar como se dá a reprodução. Para nós já está uma coisa pré-estabelecida, né? Nós chegamos aqui e já encontramos completo formado. Mas enquanto nós estamos lá atrás ainda em formação, né, é necessário passar por esses estágios para apuração, aprimoramento mesmo de todos os seres que estão ali. Pois é, eu precisava, né, ter falado com ele uns nomes difíceis, uns negócios difíceis que eu vou te falar, viu? Pois é, Maria da Glória, eu sei, eu respeito muito você, tá? Respeito toda a sua família, respeito muito sua filha, mas a melhor coisa, sabe, Maria, é a gente ter aceitação diante de muitas coisas que nos acontecem. Tudo tem uma razão de ser, sabe? Então a gente sabe, né, nós acabamos de estudar agora sobre essas experiências, né? Pode ser que a sua filha está
ela é homossexual porque ela precisa passar por determinadas experiências? Pode, né? Ela pode estar aqui de uma certa forma experimentando essa oportunidade por uma sentença que às vezes ela contraiu lá atrás? Pode, né? Ela pode também estar vindo de várias encarnações aí como masculina e agora quando chegou nessa missão, embora escolhida por ela esse corpo, mas ela encontrou dificuldade? Pode. Então, como as hipóteses são muitas, o que que a gente faz? A gente, por mais difícil que seja, Maria, principalmente para as pessoas que estão aí na Terra há mais tempo do que nós, que foi colocado um sistema, que nos foi imposto, né, um sistema, a gente precisa aceitar, sabe? Aceita o outro da forma que ele é, sabe? Olha, isso aqui eu não concordo. Então, assim, eu peço só que me respeita, porque às vezes eu não consigo aceitar que seja feito determinadas coisas perto de mim. Mas eu quero que você saiba que você, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, eu continuo te amando da mesma forma. A opção sexual ao qual você hoje se encontra mais confortável e que você queira seguir para a sua vida, não me cabe julgar no momento, embora seja eu sua mãe. Então, eu, no papel de mãe, eu só posso fazer uma coisa por você. Eu só posso ter um olhar doce para você, assim como Maria teve um olhar doce, tem para todos nós, né, que somos aí irmãos de Jesus, essa mulher que foi um exemplo aí para todos nós de força, né? Maria foi uma mãe que teve muita força, né? Nós estamos chegando aí na Semana Santa pela Igreja Católica, muitos aí que vieram também dentro da Igreja Católica, né? Ou que não vieram também, viu muitas encenações que são feitas publicamente, né? E existe aquela encenação que é feita na quarta-feira, que a quarta-feira que eles fazem aquela procissão do encontro, né? E ali a gente vê a força de Maria quando ela encontra com seu filho Jesus carregando aquela cruz, sendo chicoteado, o rosto sangrando por aqueles espinhos. A gente fala misericórdia. Eu não daria conta de estar no lugar de Maria. Por isso Maria foi tão especial, né? E por isso as pessoas precisam olhar e ver Maria de uma forma diferente, né? Maria não foi qualquer mulher que passou pela terra. Então, a força dessa mãe, né? Aceitando a missão do filho, por mais árdua, pesada e difícil, né? A gente sabe que a missão de Jesus nada teve a ver com essa questão de homossexualidade, mas também foi uma missão difícil. Né? Uma mãe olhar para aquilo e ter que aceitar aquilo sem poder fazer nada também é uma missão muito difícil. Mas nós, mães, né? Chico Xavier já falava que o sentimento que mais se aproxima de Deus são os sentimentos de nós, mães, que aproxima de Jesus, né? Então, Jesus tem um amor por nós infinito, independente da nossa forma física. Então, o que eu posso te sugerir humildemente, né, é que tenha aceitação pela sua filha, sabe? Eu acho que com a aceitação vai ser mais fácil a convivência, né? Eu acho que ambos os lados se respeitando, ambos os lados aí tentando entrar em um consenso, sabendo que nada nessa vida é por acaso, cada um de nós estamos onde precisamos estar para experimentar aquilo que nós mesmos um dia contraímos para nós. Então, fique em paz, acalma seu coração, né? Continue, tem certeza que o amor por um filho não morre jamais, né? Então que você continue orando por ela, mas orando no sentido de Senhor, coloque no melhor caminho, dê discernimento quando precisar ter discernimento, assim como nós. Às vezes nós precisamos ter discernimento, o outro precisa ter ali numa determinada situação que está passando, mas o amor ele precisa prevalecer independente dessa questão sexual, sabe? Porque o amor, Maria, é o sal da terra.
É somente por ele que nós vamos conseguir vencer. E pode ter certeza que você abrindo um pouquinho o seu coração, apesar de tudo, de todos esses anos, foi colocado na sua vida, foi determinado que teria que ser dessa forma, ainda assim, nenhuma folha cai da árvore se não é da vontade de Jesus. Então, se essas coisas lhe aconteceu, se ela se encontrou melhor dessa maneira, ama e segue, sabe? Porque eu tenho certeza que quando você chegar do outro lado, quando ela chegar do outro lado, vocês vão entenderem perfeitamente o porquê de tudo isso. E o amor, ele só tende a crescer. E aceitando, cada uma aí exercendo respeitosamente, vocês vão chegar vitoriosas, com dever cumprido, e é isso que importa. O que a sociedade te fala, o que a sociedade te impõe, não é dar conta de ninguém. O que você sabe é o amor que você nutre e é o que você vive com a sua filha dentro da sua casa, é o que você conhece dela desde que ela nasceu. E eu tenho certeza que ela tem muito valor. Valor que extrapola, que vai muito além do que uma opção sexual, porque todos nós temos valor e cada um de nós vale a pena dentro da situação que cada um de nós se encontra, tá?